Vamos partir para o nosso próximo tópico. O qual é um tópico muito especial, certo? Esse tópico aqui é especial por quê? Porque ele vai ser muito cobrado em várias provas. E não é só na carreira militar não, velho. É em várias provas de qualquer concurso que você vá fazer por aí. Professor, por quê? Pronto. Acabamos de falar sobre a acentuação, regras gerais. Falamos sobre todas as regras gramaticais. Massa. Tá lá no teu material. Né? Tá lá no teu material. Massa. Se você bater o print e marcar o tio Nilo lá no seu Insta, ganha um material massa também. Mas só que aí vem o seguinte. Você sabe, você está acompanhando desde cedo que houve uma coisa chamada reforma da Previdência, tuas ventas, que houve uma coisa chamada reforma ortográfica. Professor, houve essa reforma ortográfica, mas o que foi essa reforma ortográfica? Cara, essa reforma ortográfica aconteceu em 2009. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tinha abuso. Te falo por quê. Quando eu terminei meu ensino médio, né, um jovem rapaz, eu terminei meu ensino médio em 2010. E em 2009, eles vigoraram essa nova reforma, essa nova ortografia. Só que eles deram tempo, né? Eles deram tempo para até 2017, 2018, né? Algumas bancas não podiam cobrar a nova reforma, né? Não poderiam cobrar a nova reforma, não. Não poderiam cobrar a tal reforma. Por quê? Porque o pessoal precisava se adaptar. E aí ficou um período, mais ou menos de uma década, sobre isso, certo? Então eu terminei meu ensino médio em 2010, eu tive que me habituar com a nova forma de escrever. Massa. Mas só que eu pude perceber o seguinte, cara, é difícil, não sei o quê, eu ficava, não vou aprender isso, pelo amor de Deus. Não. Muito pelo contrário, cara. Ela vem para facilitar. Te falo o seguinte, teu sonho é conhecer o mundo, né? É ir pra Portugal, é ir pra Angola, é pra ir pra outros lugares. Aí o cara fala, mas eu tenho preguiça, tio, de aprender inglês, eu não consigo aprender inglês, não consigo aprender inglês. Aí você fala o quê? Vou para um país onde se fale português, né? E você fala, o bicho é esperto. Aí você vai escrever lá, só que quando você vai escrever, é uma outra ortografia. Aí deu o quê? Deu choque. Aí deu o quê? Deu ruim. Como é que você vai falar que você não sabe escrever, que você é analfabeto, Com esse novo acordo ortográfico, o que aconteceu? Houve uma unificação da língua portuguesa. Ou seja, todos os países que falam português vão trazer uma aproximação ortográfico, gramático. Professor, isso vai inferir em semântico? Ortográfico é totalmente diferente de semântica. Certo? É muito diferente de semântica. A gente está falando da forma como se escreve, não de sentido das palavras, nada disso, beleza? Então houve essa reforma da ortografia para que a escrita fique próxima, certo? Fique próxima. Mas o sentido das palavras, elas ainda vão continuar a mesma de origem. Até porque isso não dá para mudar do dia para a noite. E nem em 10 anos dá para mudar. Até porque a língua, ela é um ser, vamos dizer assim, a língua é algo vivo. Né? Algo vivo e que vai se transformando e vai ganhando significados e multiplicidades a cada período. Então ela é totalmente diferente de ortografia e semântica. Beleza? Tranquilo, massa, vamos adiante. Tio, apresenta-se então essa reforma ortográfica dentro da língua portuguesa. O que ela vai nos trazer, cara? Ela vai nos trazer principalmente aquelas questões das ortografias que nós vimos na aula passada, que são regrinhas massas e básicas, a quais vocês já viram na aula passada, e vai trazer também uma forma unificada. Aula de literatura agora, né? Dá-me espaço aqui, não é querendo, Deus o livre, tomar, mas competir com ninguém, mas veja bem, quando a gente fala de língua portuguesa na literatura, eu pergunto quem já ganhou o prêmio Nobel de literatura? Um português, da língua portuguesa. Só temos um ganhador, só um ganhador da língua portuguesa. Durante mais de tantas décadas, tivemos um ganhador. Cara, se a gente for comparar a língua portuguesa com a língua, sei lá, com o inglês, quantos ingleses já ganharam? Quantos franceses?
mas o português não. E aí isso vem também, essa reforma, ela vem para unificar essa língua portuguesa, para dar um prestígio a mais para a nossa língua, certo? Então, a escrita de um português Portugal brasileiro vai ser bem próximo, bem semelhante, certo? Isso vai valorizar? Vai valorizar sim, principalmente as nossas regras. Que aí eu tenho certeza de uma coisa, em algum momento da sua vida, de uma aula ou de um erro que alguma pessoa tenha cometido, você falou ou pensou, a língua portuguesa é a língua mais difícil de todas. Mas não existe isso de língua mais difícil ou língua mais fácil. Todas as línguas têm suas regras, né? Só que a nossa língua ela tem muitas regras. Muitas vezes são respeitadas, mas tem muitas regras. É muitas regras para ficar doido. É para fazer pô! Então, nossa língua tem muitas regras e a reforma ortográfica ela vem para simplificar essas regras. Beleza, meu povo? Beleza, só o filé. Professor, de 2009 para cá, houve alguma outra mudança? Não. A reforma de 2009 entrou em vigor. Passou algum tempo, não como teste, mas um processo de adaptação, e agora já tá no vale, velho, já tá valendo mesmo, velho. Tem esse negócio de café com leite e bandeirinha não, tá valendo. Agora o cara errou mesmo, velho. Tem essa, mas é porque não vai cortou as mentas. Já tá acostumado, velho, beleza? Então reforma ortográfica tá valendo e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Professor, onde é que pegou o principal fator que pegou a reforma ortográfica? Aí o tio vem e te diz, há dois principais fatores. Né? Que nós vamos falar agora nessa aula, porque eles cobram muito, cara. Prova de concurso militar cobra muito. Cobra muito o quê? Uma coisa chamada acento diferencial. Acento diferencial. Professor, o que é acento diferencial? Acento diferencial, cara, vai ser quando nós temos duas palavrinhas, né? Quando temos duas palavrinhas que são escritas da mesma forma, porém a sonorização é diferente e o significado também é diferente. Então, essa reforma ortográfica ela vem para nos salientar esse acento diferencial. Alguns foram abolidos, né? E alguns ainda persistem. E nessa aula nós vamos falar sobre os que persistem. Beleza? Outra coisa, que não é uma acentuação gráfica, é uma acentuação estilística, beleza? É uma situação mais própria de uma situação ortográfica, não de uma acentuação sonora, como eram as outras que nós vimos, tá? De tonicidade. Ela vai ser uma representação mais para a escrita, que eu tô falando de quem? Eu estou falando do hífen, Tô falando do hífen, bebê. Então, quando aparece frase, sabe o que é um hífen? Hífen, meu povo, é representado por esse tracinho aqui, ó. Vale, professor, só isso? Só isso na frase, vale. Meu povo. Então, o titio tá falando aqui de acento diferencial, dessa acentuação diferencial, ou seja, quando marca uma determinada palavra, determinada representação gráfica de uma palavra que tem sentido diferente, uma sonorização diferente. E eu tô falando do hífen, quando nós temos esse tracinho especial na palavra, beleza? Então vamos adiante, vem bem aqui, rapidão contigo, que o nosso foco agora é falar sobre esse acento diferencial. E aí o tio vem pra cá e fala, começando a falar, mas vai dar certo. Acentuação diferencial, tio, já explicou quando a palavra ela tem a mesma sonorização, a mesma escrita, ela tem a mesma escrita, mas a situação diferente, a sonorização diferente. Exemplo. Primeiro exemplo de acentuação. Você vai ter que decorar isso aqui, ó, rapidão. Aprender isso aqui, cara. Primeiro exemplo. E que, cara, não é querendo brincar não, mas já caiu em prova. Caiu em prova, velho. Se não me engano, há 4 provas, né, da SpaceX. Que o cara, ele fazia o seguinte. As palavras pode, e as palavras pode. A palavra pode, japa, pode e pode é a mesma coisa. Não deve ter a acentuação. Aí tu para e pensa. Professor, é a mesma coisa, Aí você para, será que é a mesma coisa? Ambos fazem uso do verbo poder.
Massa. Ambas, né? Tanto pôde quanto pode faz referência ao verbo poder. Mas aí é que tá. Elas não representam a mesma coisa. Como assim? Calma. Elas não representam o mesmo tempo. Porque quando nós estamos falando de pode, nós estamos falando do tempo, quê? Nós estamos falando do pretérito. Pretérito, professor? O que é o pretérito, professor? Teremos uma aula de verbinho só a mais, cara, para falar sobre isso. E aí, ó, correria, viu? Só quando nós estamos falando de uma palavra, da palavra pode, né? Nós temos o verbo no pretérito. Quando nós temos a palavra pode, nós estamos falando do presente. Presente. Então, professor, essa acentuaçãozinha, esse chatazinho, ele vai marcar essa diferença? Quer ver um exemplo? Rapidão. Aqui, ó o exemplo. Ontem. Ontem é o quê, pessoal? Ontem é passado. Ontem já foi, não existe mais. Aí você vem ontem. Aí eu vou colocar agora o verbo poder. Qual dos dois eu coloco? Se refere ao passado. É esse, é? Não. É esse, é? É. Então eu coloco esse verbo aqui. E aí eu digo, ontem ele não... Ontem ele não pôde. Ontem ele não pôde. Ele não pôde o quê? Ele não pôde sair. Ontem ele não pôde sair. Vírgula. Mas hoje ele pode. Pronto. Vale, professor, é só isso? Ontem ele não pôde sair, mas hoje ele pode. Então perceba que esse verbo poder, ele vai estar sendo diferente, marcando aqui tanto a sonorização da palavra, quanto ele vai estar marcando o sentido da palavra, porque vão ter sentidos diferentes, e também, meu povo, vai marcar principalmente a ideia do tempo. Ou marca presente, outro marca passado. Beleza? Tranquilo? Professor, então nós já falamos sobre o verbo poder. Escute bem, verbo poder. Não confundir, pelo amor de Deus. Falar, vale, meu Deus do céu, que imoral. É o verbo poder. Vamos para o outro verbinho aqui, legal. Outro verbinho massa, que vai cair na sua provinha também. Que é quando eu tiver o verbo por. Se eu tiver o verbo por, versus o outro por. Só que outro por é esse, pelo amor de Deus. Seguinte, decora aqui, decora não, vem com o tio aqui rapidão. Quando eu tenho a palavra por, significando um verbo de por, o verbo por, massa. E quando eu tenho o outro por, se referindo ao quê? Referindo-se a uma preposição. O primeiro por referindo-se a um verbo e o segundo por uma preposição. Quando for verbo, ele é mais, importante, sim, ele tem acentuação. E quando for por sem acento, ele vai ser sem, ou quando ele for verbo, não for verbo, ele vai ser sem acentuação. Deixa eu dar um exemplo, mais um exemplo lindo aí. Aqui, ó, vou colocar aqui do ladinho para você enxergar melhor. Vou pôr o livro. Vou pôr o livro. Beleza, vou pôr o livro. Vou colocar o livro. Mas vou colocar o livro aonde? Vou pôr o livro que foi feito. Vou pôr o livro. Opa, o pôr tá faltando aqui, ó. Opa, massa. Que foi feito por mim. Massa. Perceba que bem aqui eu tenho um verbo. Verbo pôr. Ação. Vou pôr. Vou colocar. Vou deixar o livro. Massa. Aí você fala, massa, vai deixar o livro, né? Aí vou deixar o livro. Mas é qualquer livro? Não. É aquele livro que foi feito. Quem foi feito? Foi feito por
para alguém. Ah, professor, peguei agora. Então esse por, ele é uma preposição que está ligando o pronome mim, por, dando a ideia de quem ele foi feito. Massa? Tranquilo? Show? Vamos para o terceiro exemplo, rapidão aqui. Vamos para o terceiro exemplo? Massa. E no terceiro exemplo, ele vem para diferenciar os verbos ter, os verbos ter e o verbo vir. Professor, o que que tem esse verbo ter e esse verbo vir? Toda vez que aparecer esses verbos ter e vir, eu vou fazer uma diferença. Diferença em que? O singular, ele é diferente do plural. O singular, ele é diferente do plural. Beleza? Professor, então, ter e vir, singular é diferente do plural? É, massa. Então, olha só, eu digo o seguinte. Olha aqui o exemplo. Ele tem 2 cachorros. Ele tem 2 cachorros. Olha o segundo exemplo. Eles têm 2 cachorros. Professor, no primeiro exemplo, fica claro ver que o objeto aqui, ó, está no plural, 2 cachorros. Massa. Mas só que quem é que tem 2 cachorros? Quem é? O sujeito. Ele está em quê, pessoal? Singular ou plural? Singular. Se ele está no singular, posso colocar o acento no tem? Hein? Não. Então fica sem o ezinho aqui, sem uma acentuação. Porém, bebê, se eu coloco eles têm 2 cachorros e perceba bem aqui que o eles agora está no plural. Opa! Não é mais no singular. O que vou fazer? Vou diferenciar. E aí eu coloco quem? Eu coloco o chapeuzinho. Coloquei o chapeuzinho. Coisa fofa. Então, ó, diferenciei eles. Tranquilo? Massa? Então, professor, são esses 3 modelos aqui do acento diferencial? São, cara. Esses são os principais. Esses são os principais que mais são cobrados em concurso. E na sua prova vai cair uma questãozinha dessa. E aí tu vai errar? Não vai errar. Por quê? Porque tu já pegou o bizu. Beleza? Tranquilo. Mas só que é o seguinte. Esses aqui são as regras que ainda possuem, né? Possuem essa acentuação. Porém, há 2 regrinhas que não se usa mais. Não se usa. Não foi só ganho, foi perda também. E professor, quando é que não se usa mais? Em palavras terminadas em. Com. Viu ali? Não se usa mais em e os. Por exemplo, eles têm. Não tem mais acento, é sem acento. Beleza? Então, antigamente nós falava eles têm. Colocava o tesão e coloca o chapeuzinho aqui. Hoje coloca? Não. Tira o chapeuzinho. Os voos, professor. Colocava o chapeuzinho aqui. Hoje coloca? Não. Não coloca mais os voos em palavras terminadas em e os. Beleza? Não coloca-se mais. Tranquilo? Professor, onde mais? Aí vem uma sequência, cara. Vem outra sequência. Nas seguintes palavras, por exemplo, para, né? Só o para não se tem mais. Antigamente, bem antigamente, escrevia para, né? Parema, para de ser chato. Aí colocava um acento no primeiro A. Hoje se tem? Não se tem mais, certo? Professor, mas se eu quiser me referir ao estado, parar. Ah, parar tem, porque eu não estou querendo me referir ao verbo, mas sim a um local, certo? E aí tem um chapéuzinho, ou tem a acentuaçãozinha. Massa, parar. Outra coisa que não tem mais. Pelo. Professor, nem pelo de gato e nem pelo amor de Deus, nenhum dos dois tem mais esse diferencial, beleza? Massa. Adiante. Próxima palavra. Polo. Certo? Só polo não tem mais. Polo de lazer não tem mais. Tranquilo? Só o filé. Outra e última palavra. Última palavra que sempre é cobrada em concursos. Pera e pera.
não se tem mais essa acentuação diferencial. Pera, tanto faz a fruta quanto for o diminutivo de espera, né? Então, não se faz mais. Tranquilo, só o filé. Então, quanto a essa parte de acentuação diferencial, você pode perceber que é bem tranquila, certo? Pegou esses bizus que nós explicamos aqui, você já pode perceber, cara, que é sucesso na sua prova. Massa? Vamos para o nosso próximo elemento, que nós vamos falar agora sobre hífen. Titio vai apagar aqui lindamente, tá? Hífen. Tio, o que é esse hífen? Pronto. O tio já falou que o hífen é aquele pequeno travessãozinho, aquela pequena situaçãozinha que vai vir para separar as palavras. Só que aí vai ficar da seguinte forma. Show, show, show. É de boa. Só que o hífen, desculpa, só que o hífen, ele vai funcionar da seguinte forma. Para eu entender o hífen, eu quero que você tenha uma coisa na sua cabeça. Qual é? A seguinte regrinha. Que até na química ela é usada. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. De novo, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Tio, o que o senhor quer me explicar com isso? Porque isso é a cara do hífen. Quando aparecem, por exemplo, para eu ter, sim, palavras que possuem hífen, né? Começar com palavras possui hífen. Eu tenho que decorar a primeira regrinha. Qual é? Palavras iguais com terminações iguais eu faço o quê? Separa. Palavras com terminações iguais separas. Se eu tiver uma vogal terminada e a outra vogal começada, como por exemplo aqui, micro-ônibus. Separo. Por quê? Porque micro e ônibus tem a mesma vogal, né? Micro e ônibus. Separa? Separa sem medo de ser feliz. Porém, meu povo, quando aparecer essa regrinha aqui para vocês, de palavras iguais, ou de terminações iguais, ou então de vogal, eu só tenho que ter cuidado com uma regra. Qual é essa regra? É essa exceção aqui, ó. Qual é essa exceção, professor? Essa exceção é toda vez que aparecer um prefixo denominado de procore. Toda vez que aparecer um procore, eu não vou separar. Professor, como assim? Te explico, cara. Quando eu pego, por exemplo, o cooperação. Professor, cooperação é cooperação, prefixo co, e aí a segunda palavra, operação. Professor, separa? Não, porque ele faz parte do procore. Decore, toda vez que aparecer um hífen, palavras iguais, procore que tem um erro, certo? Tem um erro, procore, certo? Nada de pessoas iguais demais, vale, eu gosto disso também, dá certo. Procore o erro da pessoa, beleza? Então apareceu esses prefixos pro, co, ire, tem um errinho lá que você precisa sim identificar. Outra coisa que é importante, aí vem nossa segunda regrinha. Qual é essa segunda regrinha, professor? É quando eu tiver prefixos seguidos de palavra com S. Falei S, foi? H, desculpa. Iniciar com H. H, meu povo, aqui no Ceará, você fala, é cheio de H, é cheio de mentira. Então você vai querer ficar perto de uma pessoa que mente pra você? Não. Então não se aproximem de palavra com H. Professor, me dê um exemplo rapidinho. Aqui, ó. Exemplo. Co-herdeiro. Co-herdeiro. Co-herdeiro, professor, é segunda palavrinha começa com H, então o que vai acontecer, bebê? Coloco o hífen e separo. Outra, professor, outra, aqui, ó. Opa, errei. Aqui, ó. Pré-histórico.
Sou de novo, pré-histórico. É, pré-histórico. Ó o Hzinho aqui, né? Professor de história. É, H, separo. Tem que ter, professor, tem um erro, tem que ter medo? Sem... Não, não tem. Vá sem medo, beleza? Outra coisa, pessoal. Essa regrinha aqui, ela vai lembrar muito a primeira regra. Qual é, pessoal? Seguinte, quando o meu prefixo terminar com a mesma inicial, com a mesma consoante, certo? O prefixo termina com a mesma palavra ou com a mesma letra que termina o prefixo. Né? Prefixo termina com a mesma letra de início. Como assim? Da seguinte forma. Pega o bizu. Se eu pego a palavra super, termina com R, né? Super. Aí eu coloco agora uma outra palavra com R, resistente. O que acabou de acontecer, RR, junta? Não, não vai juntar. Beleza? Então, separa-se as duas. Tranquilo? Vamos adiante. Outra coisa que é interessante que você entenda isso, que toda vez que aparecer prefixos como ex, meu povo, ex tem que separar mesmo. Ex, pós, né? Eu vi gente ali falando, mas pós. Outra, além. Além de ex, pós, além, eu vou ter outra como aquém. Ex, pós, além, aquém, que mais? Bem. Ex, pós, além, aquém, bem, recém. Recém. E por último a palavra vice. Toda vez que aparecer uma dessas palavras, ou esses prefixos, separo, certo? Como por exemplo, recém. Recém o quê? Recém-nascido, vice-campeão, né? Ex-namorado, pós-graduação, sempre separarei, certo? Além mar, beleza? Então, tudo isso aqui eu vou separar, certo? Adiante. Qual vai ser o adiante? O adiante, pessoal, você tem que olhar da seguinte forma. Quando aparecer prefixo mal, toda vez que aparecer um prefixo mal e a segunda palavra, ela for feita por uma vogal, ela for feita por um L ou, de novo, por um H, certo? Então, toda vez que eu tiver um prefixo mal, vogal, L ou H, né, você vai lembrar o quê? Que vou separar. Então, quando eu falo da seguinte forma, mal-humorado, mal amado, né? Mal educado e aí por diante. Apareceu o prefixo mal com a vogal na segunda palavra, L ou H, é batata, vai sem medo de ser feliz. Beleza? Tranquilo? Professor, onde mais vai aparecer hífen? Aparecerá hífen quando eu tiver casos de ênclise ou próclise. Professor, o que é uma ênclise e o que é uma próclise? Desculpa, próclise não, mesóclise. Uma ênclise ou uma mesóclise. O que é uma ênclise? É quando nós temos quando nós temos um pronome, certo? Um pronome oblíquo finalizando o verbo. Por exemplo, adoro-te. Adoro-te, eu tenho o verbo adorar, hífen, te. Massa, lindo. E quando eu tenho uma mesóclise, é quando o pronome está no meio do verbo, como por exemplo, esquecer-te, esquecer, hífen, te, hífen, ei. Beleza? Esquecer-te-ei. Massa, tranquilo? E por último, para finalizar de verdade aqui, esses prefixos, toda vez que aparecer o hífen, ele vai ser em palavras que tiver origem tupi-guarani. Tranquilo? Professor, precisa decorar isso? Não precisa. Mas adiante.
Só para a gente finalizar essa partezinha agora, meu povo, bem aqui, bonitinha, é quando nós não vamos encontrar em hipótese alguma, quando não encontraremos hipótese alguma o nosso hífen não tem ou não possui hífen, beleza? Não tem ou não possui hífen. Aí vem, professor, qual é a principal regrinha que o senhor deu no início da frase? Os opostos se atraem. Então, quando eu tenho, por exemplo, primeira regrinha, palavras com finalizações, né? Palavra diferente, quando eu tenho diferenças entre as palavras, como, por exemplo, auto, escola. Professor, o que é esse autoescola? Termina com O, começa com A. Autoescola, separa? Não. Aí você, autoescola, eu lembro, cara, da autoescola que eu tirei minha carteira, que de um lado ficava a palavra auto, da outra ficava escola. Errou, erro rude. Separa não, junta, beleza? Outra palavra, infraestrutura, e assim vai por diante. Próximas palavras, né? Quando a palavra perdeu a noção de composição. O que é essa perda da composição? Noção de composição, perda. Tenho que colocar aqui, perda da noção. É quando, meu povo, a palavra ela sofreu uma justaposição, ela foi junta com outra palavra, né? Juntou as duas, porém o significado dela perdeu sua representação de origem. Como, por exemplo, a palavra manda-chuva. Manda-chuva. Ela é uma palavra de noção de composição? É. Por quê? Porque a palavra manda-chuva agora tem outro significado. Manda-chuva é aquela pessoa que manda, que dá as ordens. Então, pronto, mudou de sentido. A palavra paraquedas. Só a palavra paraquedas, quando eu quero me referir àquele paraquedas que era pular do avião, perdeu o sentido? Perdeu, certo? Ganhou um novo sentido, então ela perdeu a sua composição, certo? Próxima, quando eu tiver... Agora essa aqui, cara, decora essa que essa vai cair com certeza na sua prova. Terminou o prefixo com vogal e a segunda palavra começou com R ou S, adivinha o que vai acontecer? Vão juntar e vão duplicar o R ou S, certo? E aí eu fico, por exemplo, a palavra ultra romântico. Na palavra ultrarromântico, nós vamos ter aqui uma duplicação do R. Massa, professor, massa. Se eu pego a palavra contra-reforma, terminou em A, contra-reforma, R, duplico R. Ultrassom, ultra, A, som, SS. Duplico também, sem medo de ser feliz, certo? Próximas, e aqui essas são importantes também, meu povo. Próxima aqui, que vai estar referindo ao quê? Vai estar referindo a locuções. Locuções. E aí pode ser locuções substantivas, locuções adjetivas, locuções pronominais e aí por diante, beleza? Adjetivas, locuções adverbiais também. E aí por diante. Todos os tipos de locuções vão estar empregadas aqui, vão ser utilizadas sem o hífen, beleza? Tranquilo? Por exemplo, café com leite. Café com leite não tem mais hífen, beleza? Tranquilo? Só o filé, meu povo. Então, galerinha, última dica que é para você não vacilar mais. Essa aqui cai muito também. Quando eu tiver, que vai ser diferente, cadê? Dessa aqui, ó, certo? Quando eu tiver... Próxima regra, quando eu tiver o prefixo mal. Professor, de novo, mal e mal de novo. Só que vai ter uma diferençazinha. Quando eu tiver o prefixo mal, deu um branco agora, mas só que a segunda consoante e a consoante for qualquer outra consoante, sem ser L ou H. Se for qualquer outra, sem ser L ou H, que são somente as exceções,
Se foi aqui, L ou H, menos. Não vai ter hífen. Como, por exemplo, eu quero a carne mal passada. E aí por diante, beleza? Mal passada, maltratado, mau governo, tudo isso é dessa forma, beleza? Por quê? Porque não tenho nem o L nem o H. Massa? Tranquilo? Gostou desses bisuzinhos? Gostou dessas dicas? Só o filé. Vai errar? Não erra mais, beleza? E por aqui finalizamos essa parte bonitinha, certo? Do hífen e dessas acentuações. Tranquilo, galera? Só o filé, pronto.